e vou partir para a próxima parte, que é o cabelinho aqui da ovelha, né? Então, para fazer essa parte aqui, eu vou usar o fio Anne, porque é o que eu tenho aqui. Mas eu poderia usar o fio amigurumi. Como eu vou usar o fio Anne no lugar do fio amigurumi, eu vou usar fio em dobro. Então, vou trabalhar com 2 fios juntos na agulha. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz esse novelinho enrolando a linha daqui. Aí, quando tava num tamanho bom, eu cortei para poder usar os 2 fios. E eu vou usar a agulha número 3, que é a agulha que eu usei até agora. Então, para fazer o cabelo da ovelha, eu vou fazer uma base como se fosse uma peruca. E depois eu vou trabalhar os fios do pelo da ovelha com um fio acrílico, né? Que é a lã, no caso, a lã molê, conhecida como lã, mas que é um fio acrílico. Então, eu vou fazer 6 pontos no anel mágico. Vou fechar o anel mágico. E aí, na segunda carreira, eu vou trabalhar 6 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto. Só que aqui tem uma particularidade. Eu vou pegar só as alças de trás do ponto, deixar a alça da frente livre. Porque na alça da frente, depois a gente vai usar para fazer o trabalho com o fio acrílico, né, com a lã molê. Então, eu faço aqui 2 pontos em cada ponto, trabalhando só a alça de trás. Fica um pouco difícil de ver, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer todo o trabalho nessa linha, mas eu vou mostrar para vocês na outra linha, para vocês conseguirem visualizar. A gente vai trabalhar na primeira carreira 6 pontos, na segunda vai trabalhar 2 pontos em cada ponto, na terceira 1 ponto e 1 aumento, na quarta 2 pontos e 1 aumento, e assim sucessivamente, até chegar no tamanho que a gente quer. Mas, para mostrar para vocês verem o que eu tô fazendo, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou mostrar nesse fio que eu acho que vocês conseguem visualizar melhor. E é isso que a gente vai fazer com a linha branca, tá? Eu tô fazendo nessa linha, nessa cor, só para vocês visualizarem. Depois eu vou desmanchar e continuar na linha branca, tá? Aqui, ao invés de entrar aqui nesse ponto, eu vou pegar só a alça de trás do ponto e trabalhar o aumento aqui. Aqui de novo, ó, ao invés de pegar aqui, que seria o ponto que eu entraria com a agulha, eu vou olhar aqui de cima o ponto e pegar só a alça de trás. E vou fazendo isso. E aí, todas as carreiras que eu for trabalhar aqui, eu vou trabalhar pegando sempre só a alça de trás, porque a alça da frente, ela vai ficar livre aqui pra mim, tá vendo? Vai ficar livre para eu trabalhar depois com o fio acrílico, né, com a lã molê. Conseguiram entender? Vou fazer mais um pouco para vocês verem, ó. Aqui, por exemplo, já é a terceira carreira. Então, eu vou fazer um ponto e no próximo, um aumento. Então, é um ponto e um aumento, sempre pegando só a alça de trás, ok? Ó, só a alça de trás. Entenderam? Então, eu vou desmanchar esse aqui, porque eu vou continuar no fio Anne branco. Lembrando também que eu tô usando o Anne, mas se você tiver o fio amigurumi na cor que você deseja, dê preferência pro fio amigurumi, porque as outras partes a gente já fez no fio amigurumi. Eu tô fazendo no fio Anne porque eu não tenho
muito fio amigurumi dessa cor. Então, eu quero poupar, né? Então, nesse trabalho aqui, não tem problema eu usar esse fio aqui. Então, aqui, estamos na terceira carreira. Sétima carreira, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento. E a gente repete essa sequência até o final da carreira. Agora que eu terminei a sétima carreira, eu vou fazer carreiras de repetições. Carreira de ponto sobre ponto, só que a gente vai continuar fazendo, pegando só a alça de trás. Ó, repara como que tá ficando, tá vendo? Tá formando umas linhas aqui, né? Eu fiz 2 carreiras de repetições e para mim é suficiente. Eu acho que esse tamanho aqui ficou legal. Agora eu tô aqui com a parte do corpinho da ovelha. Essa parte eu resolvi fazer e explicar para vocês depois, porque eu acredito que nesse ponto do vídeo vocês já estão entendendo como é que funciona, né? O esquema aqui de aumento, de diminuição. Aqui eu fiz o seguinte: trabalhei as carreiras da mesma forma que eu fiz a toquinha, né? Que é a parte da peruca que a gente fez anteriormente. Eu trabalhei só nas alças de trás, então deixei as alças da frente livres, ficando essas linhas aqui. Então aqui eu fiz o seguinte: eu trabalhei na primeira carreira 6 pontos no anel mágico, na segunda carreira eu trabalhei com 6 aumentos, igualzinho eu fiz na parte da toquinha. Fui fazendo os aumentos naquele esquema, né? Terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento. Até chegar na nona carreira, onde eu trabalhei 7 pontos e 1 aumento. Então, aqui eu fiz carreiras de repetições, ponto sobre ponto, sempre deixando a alça da frente livre, tá? Então, eu fiz 9 carreiras repetindo os pontos. Então, nessa nona carreira aqui, a gente ficou com 54 pontos. Então, todas essas carreiras aqui vão ter 54 pontos cada carreira. E aí, depois, em seguida, eu comecei a fazer diminuições, tá? Eu fiz diminuições, a primeira carreira de diminuição tem 7 pontos e uma diminuição. Depois a próxima, 6 pontos e uma diminuição. Depois 5 pontos e uma diminuição. E assim sucessivamente até fechar todo o trabalho, tá? Até eu chegar naquela carreira que só vai ter 6 diminuições, ok? Se vocês tiverem muita dúvida nessa parte, vocês deixem nos comentários que depois eu faço um vídeo só mostrando, explicando melhor como que eu fiz essa parte. Mas eu acredito que não tem necessidade de fazer passo a passo essa parte do corpinho, porque vocês já estão entendendo como é que funciona, né? Mas qualquer coisa aí, vocês deixem aí um alô nos comentários. Então, aqui, eu tô na carreira que eu tô fazendo 3 pontos e uma diminuição. E eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo aqui, ó. Ponto normal, pegando só a alça de trás, tá? A diminuição eu vou fazer normalmente, mas só pegando a alça de trás. A alça de trás, torço, pego a outra alça de trás e puxo, fazendo ponto baixo. Se você tiver dificuldade aqui em fazer o ponto de diminuição só pegando a alça de trás, você tem a opção de fazer o outro tipo de diminuição, que eu vou mostrar agora. Fiz os 3 pontos baixos e agora eu vou fazer, ó, o outro tipo de diminuição aqui, que é a gente pegando aqui
laçando a agulha, aí vai pro próximo, laça a agulha, aí agora sim a gente finaliza o ponto, tá? Vou fazer de novo. Então, fiz os 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui a gente vai laçar uma vez, no próximo ponto laça de novo e depois finaliza, tá? Assim até terminar a carreira. A próxima carreira vai ter 2 pontos e uma diminuição, a outra vai ter 1 ponto e uma diminuição, e a próxima vai ter uma sequência de 6 diminuições. E aí a gente fecha o trabalho. Antes de fechar o trabalho, antes de continuar, a gente vai encher essa parte do corpinho, tá? Encher com enchimento acrílico normal, fibra siliconada, o que você preferir. Lembrando que para fazer o corpinho, eu também usei o fio Anne dobrado, tá? Mas você pode usar o fio aí da sua preferência. De preferência, usa o mesmo fio que você usou para fazer a cabeça, as patas, as orelhas. Já expliquei para vocês que eu tô usando esse, porque é o que eu tenho disponível agora, tá? Olha, não sei se vocês perceberam aí nas cidades de vocês, que agora, durante a pandemia, tá tendo muita falta, assim, de cores, de linhas nos estoques das lojas, né? Acaba aquela cor que você quer e demoram a repor. Parece que tá tendo um problema aí, até na fabricação. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas a gente tá passando por isso sim, né? Tô reparando aqui na minha cidade, aqui no interior de São Paulo, até cidades onde fabricam matéria-prima, onde fabricam barbante para fazer crochê, eles estão tendo dificuldade em repor o estoque. Eu não sei também se é só um problema na fabricação ou se a procura está muito alta, porque tem muita gente fazendo crochê. Muita gente começou a fazer crochê na quarentena, muita gente que nem fazia. Que inclusive foi um fator aí importante, né, para as pessoas aliviarem o estresse, né? Muita gente começou a fazer crochê para aliviar o estresse, para melhorar o humor, para passar o tempo, para ajudar no tratamento contra a depressão. Então, ao mesmo tempo que é muito legal que o crochê está sendo cada vez mais popular, né? Cada vez mais difundido aí, principalmente agora que a gente tem bastante aula online, né? Bastante vídeo no YouTube sobre crochê. É muito legal isso, mas eu acho que as lojas e as fábricas não estão dando conta de toda essa disposição aí das crocheteiras, né? E dos crocheteiros. O que vocês acham? Deixem aí a opinião de vocês, tá? Então, enchi um bom tanto aqui o corpinho. Vou continuar fechando. Antes de fechar totalmente, vou encher um pouco mais. Aí eu fecho totalmente e volto para mostrar para vocês. Então, eu terminei aqui a última carreira do corpinho, que é a carreira com 6 diminuições. Eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria, porque agora eu vou fazer assim, ó. Vou puxar essa alça e com a agulha de tapeçaria eu vou finalizar essa peça aqui. Aqui. Aí eu vou inserir aqui a agulha. Vou sair num local próximo aqui. E vou trabalhar fazendo um nó. Eu vou entrar pelo mesmo buraquinho que eu vim, só que eu vou sair um pouco mais longe, puxar, e assim o nó desaparece. Fazer esse corte aqui. Agora, eu vou juntar todas as partes. Então, eu vou encher as patas com enchimento. Então, agora eu enchi as patinhas e vou colocar as patinhas no corpinho, costurando uma por uma, tá?
voltei, costurei as 4 patinhas e eu vou começar a fazer o trabalho com o fio molê, que é o fio molê normal, viu, gente? É esse fio aqui, também é da Círculo e é a cor 0010. É o branco, né? Aí você usa aí a cor da sua preferência. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas alças, as alças de fora dos pontos, tá? Eu vou vir aqui na primeira alça aqui do primeiro ponto. É meio difícil pegar aqui, mas a gente persiste. E aqui eu vou fazer uma alça na agulha como se eu fosse fazer uma correntinha. E puxo através dessa alça aqui. E vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4 e 5. Essa correntinha eu vou prender usando ponto baixo aqui na próxima alça, tá vendo? Eu vou trabalhando todas essas alças aqui que eu deixei, elas estão em espiral. Então, eu vou trabalhando a espiral inteira. Aí, quando chegar aqui na patinha, por exemplo, onde não tiver a alça para trabalhar, eu vou pular, eu vou continuar aqui, por exemplo, nessa outra. Vou continuando. Aí, quando eu chegar nessa parte aqui da pata, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui por trás. Chego aqui, aí eu vou pegar essa do lado e vou fazendo isso. Aí, eu vou chegar aqui na barriguinha, faço a barriguinha dela toda com essas alças e faço ela até chegar aqui. Quando chegar aqui na região da cabeça, eu vou deixar um espaço sem as alças para eu poder fixar a cabeça. Eu já fiz esse trabalho com as alças aqui nessa peruquinha, lembra a peruquinha aqui da ovelha? A parte de cima da cabeça aqui? Eu já fiz essas alças aqui exatamente da forma como eu mostrei. Então, olha como que fica o efeito das alças com o fio molê. Então, eu vou continuar mostrando aqui. Fiz as 5 correntinhas, pego a próxima alça e faço um ponto baixo. Aqui tem que ter um pouco de paciência, porque é difícil a gente apoiar a peça, né? Porque ela já tá com enchimento. Mas aí você vai pegando o jeito, ó. Aqui eu faço de novo 5 correntinhas e vou prender na próxima alça. Não tem segredo, tá, gente? Na verdade é assim, não é uma coisa complicada de fazer, só é trabalhosa, tá? O que você tem que fazer é achar um ponto de apoio e fazer. E achando posições que você consiga sempre apoiar o seu trabalho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E eu vou sempre procurar a próxima alça, tá? Fiz aqui, eu venho nessa agora. Ups. Aqui. Voltei, eu fiz todo o trabalho com as alças usando fio molê e cobri quase que o corpinho inteiro da ovelha, só deixei um pedaço aqui na parte da frente pra gente costurar a cabeça, né? Então deixei essa parte sem fazer. Eu usei 2 novelos de 40 gramas do fio molê inteiros, tá? Só sobrou um pouquinho assim. Primeiro, eu vou finalizar a cabeça, costurando as orelhas, costurando essa parte aqui da cabeça, tá?
E aí depois eu vou costurar a cabeça no corpinho. A orelha umas 5 carreiras acima dos olhos aqui. Então eu conto, né? 1, 2, 3, 4, 5. E nessa quinta carreira eu vou começar a costurar a orelha, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. Então ficou assim a ovelhinha. Eu coloquei o laço com o guiso. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E até lá, tudo de bom para vocês!